boa tarde a todos e a todas, né? Vamos inaugurar uma estratégia de comunicação, né, científica nova. A gente está fazendo, então, uma vez por mês, reuniões abertas e a gente pretende, com isso, mostrar um pouco, né, o tipo de pesquisa que a gente faz e, ao mesmo tempo, receber, eventualmente, colaboração, comentários, né, de pessoas que estejam interessadas nessas discussões, que envolvem basicamente as questões da educação científica, né? E dentro da perspectiva do projeto de pesquisa que a gente desenvolve, que é educação científica na sociedade de risco, tá? Então é importante dizer que essa é uma iniciativa do NUPIC, né? O Núcleo de Pesquisas em Inovação Curricular, e também do projeto INCEPT, é um projeto temático financiado pela FAPESP, e cujo, né, que tem 6 linhas, e nós somos a linha 6, justamente Educação Científica e Sociedade de Risco, onde a gente explora novas possibilidades de formação, né, tanto a nível de formação docente, como formação na educação básica, pensando em temas emergentes e principalmente na ideia de que existem abordagens não disciplinares, né, que são importantes e atuais, né, que servem para a gente repensar um pouco a formação das pessoas, né, que vão viver nesse século XXI, tá? Então, assim, a ideia dessa primeira atividade hoje é a gente meio que apresentar um grande pano de fundo, né, sobre o tipo de pesquisa que a gente faz. Vocês vão ver que ao longo dos próximos meses, né, uma vez por mês, a gente vai estar falando de temas aí sim específicos que vão ser das pesquisas que cada um dos membros do grupo desenvolve. Então, a gente já tem aqui engatilhado apresentações, né, que eu não vou dar spoiler ainda, mas que a gente vai trabalhar com temas aí mais restritos, né, e mas que, de certa maneira, estão todos dentro dessa temática aqui, educação científica na sociedade de risco. Importante que diga-se, né, que a gente, embora eu vá fazer uma exposição mais geral, a nossa ideia é que esse tipo de pesquisa ele tem uma dimensão, vamos chamar assim, mais teórica, né, mais conceitual, de pensar o problema da educação numa perspectiva diferente, mas ele tem uma dimensão aplicada, né, a gente está sempre pensando na formação de professores, né, como que a gente prepara pessoas, né, para trabalhar com essas temáticas emergentes, e ao mesmo tempo como que a gente produz material, material didático, abordagens, temas curriculares que possam ser levados para a educação básica, né? Então, ou seja, a gente tem essa dupla expectativa, né? Desenvolve conteúdo, desenvolve conhecimento conceitual na área de educação científica e, ao mesmo tempo, desenvolve novas perspectivas de abordagem de como tratar esses temas na formação de professores na educação. Tá? Então, vamos lá, a gente sabe que tem gente acompanhando pela internet, então vamos começar um pouco falando do que é sociedade de risco, né? E como que a educação científica ela se modifica a partir disso. Então, bom, de maneira bem direta, sociedade de risco é um conceito, né, que aparece no final dos anos 80, anos 90 do século passado, que, de certa maneira, diz que a gente vive em uma sociedade, né, e isso hoje é muito mais claro do que na época, uma fronteira altamente tecnológica, na qual ninguém, de certa maneira, entende completamente o que é essa sociedade. E por quê? Porque a maneira como a tecnologia, né, e o conhecimento científico eles são empregados na organização da sociedade faz com que a gente tenha uma série de incertezas e dificuldade de entender para onde que a gente vai. E aí aparece também o conceito de futuros possíveis, né? Então, é quase como se a gente estivesse saindo de um momento histórico onde a gente tem alguma noção de para onde que a gente vai enquanto sociedade, e a gente passa a perder um pouco essa noção. E, paradoxalmente, a mesma ferramenta, que de certa maneira, né, o mesmo elemento, que é o conhecimento científico e tecnológico, que talvez tenha permitido a gente entender para onde que a gente ia, né,
desde o século XVII, né, quando a gente começa a ter um uso sistemático, né, de conhecimentos de ciência e tecnologia na sociedade, aparentemente o uso exagerado disso levou a gente para o lado, né, para o sentido oposto, onde a gente não sabe para onde a gente está indo. As duas grandes referências que a gente usa, né, em cima para falar sobre sociedade de risco é o livro do Ulrich Beck, traduzido em 92 para o inglês, mas originalmente em 89 em alemão, que chama Sociedade de Risco, né, Risk Society Towards a New Modernity, e o livro do Anthony Giddens, né, que na verdade o Giddens tem uma série de trabalhos sobre isso, mas talvez o mais principal, pelo menos onde ele explicita isso com mais clareza, é um livro de 1990 que chama As Consequências da Modernidade. Bom, basicamente o que a gente pode tentar caracterizar, né, ou usar como característica, é que quando a gente olha a sociedade nessa perspectiva de uma fronteira altamente tecnologizada, a gente tem duas características importantes. A primeira é o fim da natureza e o segundo é o fim da tradição, né? Então, é quase como se a gente estivesse vivendo o ápice desses dois finais. E aí, no caso, o fim da natureza talvez fique mais claro a gente entender à medida que a gente percebe que o ser humano, num primeiro movimento de se adaptar à natureza, né, que talvez seja esse, talvez a história do ser humano ou dos aglomerados humanos, quando eles se tornam sedentários, né, agricultores, eles vão se adaptando, né, de certa maneira, à maneira como a natureza é, para um movimento onde a gente começa a adaptar a natureza às nossas necessidades, né? E talvez esse seja a grande contradição, né? De tentar se adaptar à natureza, a gente passa a adaptar a natureza a nossos interesses e aí claramente a natureza, pelo menos do jeito que a gente imaginava a natureza, né? Uma coisa à parte, né? Fora dos agrupamentos humanos, ele deixa de existir. E o segundo é o fim da tradição. Então, essa discussão do fim da tradição é uma discussão muito forte na sociologia, a gente talvez não tenha nem perna para fazer isso aqui, mas é importante lembrar que a gente, na modernidade, passa justamente por um processo onde as identidades não são mais definidas pelas tradições da onde as pessoas vêm, mas eles são, na verdade, reconstruídas e refeitas a todo momento, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente ganha um certo nível de liberdade, né, de autoria na vida, ao mesmo tempo você precisa ressignificar isso a todo momento, né? Então, você percebe que talvez desde o século XVII, XVIII, talvez mais no século XVIII, a sociedade vai se transformando tão rapidamente que a própria ideia de tradição ela vai se perdendo, né? Então, ou seja, o meu avô não passa a ser um bom exemplo do que eu deveria aprender, né, para ter sucesso na vida, para, de certa maneira, sobreviver. Ou seja, eu sou obrigado, logicamente que a gente não esquece os antepassados, mas a gente para de tomar eles como um exemplo a ser completamente imitado, né, pelo menos do ponto de vista prático da vida. E é interessante que essa ideia de fim de natureza e fim de tradição, ele traz já de cara alguns problemas, né? Então, por exemplo, a ideia de que a gente se preocupava com a natureza, e isso é uma coisa muito recente, tá? Talvez até meados do século XIX, se você fizesse, sei lá, a gente imagina os primeiros, vamos pegar algumas sociedades que criaram domínios em várias partes do mundo, né? Sei lá, vamos pegar a questão dos ingleses, né? Era super comum você encontrar relatos de pessoas que, ao se mudarem, ao, na verdade, começarem a explorar certas regiões do mundo, que nem a África, a Ásia, sei lá, as pessoas se perdiam e as crianças, na verdade, ou morriam, né? Por quê? Porque se você sai da proteção de uma cidade, você é uma pessoa, um ser completamente indefeso. Tanto é que os casos, né, de os meninos lobos, por exemplo, que foi um caso super famoso, né, supostamente uma criança que consegue sobreviver a partir de um acidente em que os pais morrem, ele passa a ser uma coisa completamente estranha, porque a princípio não deveria uma pessoa sobreviver, né?
Nesse caso, a criança é quase como se ela regredisse a um estágio anterior, ela começa a se comportar, né, tem uma fera, né, ele se defende meio que reanimando instintos muito anteriores. Esse caso, como sendo uma exceção, mostra que, de certa maneira, as cidades, né, os agrupamentos humanos, eles criam, de certa maneira, proteções contra a natureza. Né? Então, você tem uma aldeia e você cria sei lá, você faz uma cerca ou você põe uma fogueira no meio, de certa maneira, você está delimitando uma área de segurança na qual ali você pode viver e você ficar afastado das feras e outras coisas. Se você olhar hoje, na verdade, quem precisa de proteção é a natureza, não são as cidades. Né? Se você for olhar hoje, por exemplo, a gente tem uma área protegida no meio de São Paulo, que é o Parque Trianon, supostamente, né, um remanescente de Mata Atlântica, que está completamente cercado, tem que ser cuidado, né? Você tem técnicos que visitam, por quê? Porque ele está no meio da cidade. Né? Então você pode imaginar, se regride 300 anos, era o contrário, era a floresta Mata Atlântica que cercava né, o pátio do colégio, aquele pequeno aglomerado humano, e de repente em 300 anos inverte. Então a ideia que essa transição é importante porque é quase como se a gente estivesse vivendo o momento da pós-natureza. Então assim, essa relação tensa com a natureza, ela permanece, mas com um sinal invertido. Né? Ou seja, a gente temia a natureza e hoje, de certa maneira, a gente sabe que é a natureza que nos tem. Então, esse tipo de coisa é que para nós talvez não seja muito estranho, porque a gente talvez tenha nascido já num mundo assim. Se a gente faz esse exercício, sei lá, se você lê o diário dos aventureiros, dos descobridores, né? Sei lá, se você lê um relato de pessoas que vinham da Europa para a América no século XVI, XVII, você percebe como que eles, na verdade, encontram uma natureza completamente diferente e eles ficam espantados. Nesse momento, você tem quase que ali uma situação, ou seja, a Europa muito civilizada, entre aspas, né, muito urbanizada, e de repente alguém que sai de um lugar desse e encontra um continente praticamente virgem, onde a natureza ainda domina completamente. Né? Agora, por que essas coisas são importantes? É porque, se você olhar um pouco da ideia por trás de todo o aglomerado, né, de todo o agrupamento humano, a própria ideia de sociedade, tem sempre aquela ideia de você gerar algum tipo de segurança. Né? Então, você tem ali uma ideia, né, na natureza existem perigos, né? Você é frágil, né? O ser humano é frágil e ele quando se organiza em grupo, né? E ele estabelece estratégias, né? De se proteger. O que ele está fazendo? Ele está negociando a sua relação de segurança em face dos perigos. O interessante é se perguntar se com essa mudança toda que você opera na maneira de se relacionar com a tradição e com a natureza, da onde, o que é esse par perigo-segurança, como que ele se transforma, ou se ele se transforma. Né? E aí o que você vai ver é interessante porque a partir do momento que você não tem mais uma natureza, né, te ameaçando, você poderia dizer que você já não enfrenta mais perigo. Mas é um par contraditório porque não enfrentar perigo não é o equivalente a você estabelecer uma relação de completa segurança. E aí que justamente começam as nossas discussões ficarem interessantes. Então, se você imaginar que entre tantos objetivos, né, civilizatórios, talvez um deles, né, ou talvez o principal deles, seja essa ideia de eu me revestir, né, eu criar um cinturão de proteção para os agrupamentos humanos, a pergunta que a gente faz é, a partir do momento que eu domino, entre aspas, a natureza, abrindo, de certa maneira, mão de uma tradição, ou seja, eu começo a inovar, eu aceito ser diferente do meu pai, do meu avô, visando alguma coisa que eu imagino que vai ser melhor. Isso me traz automaticamente, ou me trouxe automaticamente segurança? Então, o que esses dois autores, né, de certa maneira, vão tentar nos mostrar é que a gente não vive num ambiente mais seguro por conta disso. Né? Então, assim, embora você possa dizer, né, que a chance de você ser atacado por um bando de lobos, né, uma matilha de lobos hoje seja praticamente impossível,
né? A menos que você more numa zona muito próxima de uma divisa com um parque natural, por exemplo, como acontece com algumas regiões no Canadá, em que você tem, por exemplo, acidentes com ursos, né, por exemplo, que é muito comum. De maneira geral, eu diria assim, 99% da população não enfrenta esse tipo de problema. Agora, é interessante que a gente enfrenta uma série de outros problemas que talvez fossem justamente minoritários. Então, eu não vou nem falar da violência, tá? Porque vocês podem dizer que a violência sempre existiu e talvez seja a verdade. Mas, por exemplo, a gente hoje enfrenta o perigo sei lá, da contaminação. A gente está respirando um ar, a gente mora em São Paulo, né? Então, completamente protegido do bando de lobos, mas respirando um ar que a gente sabe que não é um ar puro, né? E aí você pode fazer, tem um monte de estatística que mora, inclusive, né, um colega aqui do próprio IEA, o ex-diretor do IEA, o Saldiva, que tem uma pesquisa super interessante sobre doenças respiratórias ligadas, por exemplo, com o CEP da onde você mora. Né? Então, assim, determinadas regiões, claramente onde a situação, né, onde é mais pobre, a chance de você adoecer contaminado por poluição, em particular poluição atmosférica, é muito maior. Então, veja, é quase como se a gente tivesse trocado uma certa expectativa de segurança, né, no sentido de fugir, né, das ameaças que a natureza nos provoca, e tivesse criado um ambiente, né, pós-natural, onde, junto com esse ambiente pós-natural, a gente criou um monte de ameaças também. Então, aí que me parece que é o ponto mais interessante, né? Ou seja, nessa trajetória social, a gente, de certa maneira, sem perceber, porque a gente, na verdade, isso aqui é uma visão de longo prazo, né? As pessoas vão vivendo as suas janelas de vida, né? Que eram pequenas, né? 50, 60 anos e que hoje estão se alargando, 90 anos, mas ainda assim é pouco o tempo de você perceber mudanças desse tipo, né? Então, assim, um estudo antropológico, um estudo histórico ajuda a gente a ter essa janela de tempo, de falar, pô, mas se eu tivesse em 1700, eu ainda estava preocupado com a matilha de lobos, né? Dependendo de onde eu fosse, eu ainda podia encontrar, né? Mesmo na Europa, e tomando sempre a Europa como talvez o lugar mais urbanizado, você para sair de uma cidade para outra, você passava por bosques e tal, e pode ser que você encontrasse um bando de lobos. Eu diria que era muito menor ainda do que, sei lá, 1000 anos atrás, mas eu diria que ainda estava. Hoje, claramente não. Então, assim, você pode ser atropelado por um ônibus ou por um motoboy, né? Por uma moto. E aí tudo isso você começa a ver que são ameaças que são fabricadas nesse modelo de sociedade que a gente próprio criou. Imaginando criar segurança, o que a gente na verdade criou foi uma sociedade de risco. Então aí fecha o ciclo, né? Então a ideia de sociedade de risco é um pouco essa, é a ideia da sociedade que ao tentar escapar, né, ao tentar criar condições de vida completamente seguras, né, sem perigo, ela na verdade cria uma sociedade que vive permanentemente ameaçada na perspectiva do risco, e aí claramente, assim, não é porque todos nós estamos respirando esse ar poluído de São Paulo que nós vamos ter câncer de pulmão, mas uma parte de nós vai ter. Não só por isso, mas talvez por outras coisas. Então, veja, é uma loucura, né? Porque assim, se você encontra a matilha de lobo, meu querido, você não tem muita chance de escapar. Mas tem a estatística do seu lado. Agora aqui não, aqui é supostamente todos nós estamos respirando ar, então não é um ou outro que encontra um ar poluído, mas uma parte de nós vai adoecer, outra não. Uma parte de nós vai adoecer gravemente, uma parte de nós não vai. Então veja, é um mundo onde você negocia a sua exposição a essas ameaças. E aí que é o nosso ponto. E é interessante porque a gente, de certa maneira, então, troca a ideia de segurança por uma certa construção, que é uma construção totalmente social, que é a ideia de confiança. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai começar a ver nas ruas aqueles painéis da CETESB indicando a qualidade do ar. Né? Quando você começa a entrar no inverno, né, ir em direção ao inverno, isso começa a ficar mais gritante. A umidade relativa do ar baixa, a quantidade de chuvas diminui,
e a quantidade de poluente fica mais presente no ar. Então, veja, por que a gente continua vivendo aqui? Sei lá, alguns de nós nasceram aqui, né? Mas, sei lá, se a poluição ficasse insuportável, né? Claramente a gente sairia. Quem diz para nós se a poluição está insuportável? É diferente de antigamente, eu tá, sei lá, estou perto de um rio, eu bebo do rio e aí o rio começa, a água, sei lá, fica suja, eu percebo, começa a ter um cheiro, e aí eu percebo que a água não está mais boa, eu dependo da água para viver, e eu, sei lá, me mudo, vou morar em outro lugar, sei lá, não tem mais peixe, eu não pesco mais, os animais se afastam, eu percebo que a água não está mais boa e eu me mudo. Aqui, em relação a essa ameaça, por exemplo, do ar, eu não tenho condição de avaliar se o ar está ou não está poluído. Na verdade, eu sei que ele está poluído, mas eu não sei o quanto que essa poluição de fato me ameaça. Então aí eu tenho que confiar em alguém que me diga se o ar... Então aí eu passo na tabelinha ali da CETESB e eu vejo amarelo, né, verde, e tem lá uma indicação, qualidade do ar boa, média, né, ruim, né. Inclusive, em determinados momentos, hoje em dia tem cada vez menos, mas há uns 10 anos atrás, tinha momentos em que você, inclusive, pedia para as pessoas não saírem de casa, não irem para o centro, né, ou não usarem carro. Em alguns países ainda existe isso, né? Atenas era uma cidade muito famosa, a cidade do México também, que são cidades altamente poluídas e que tem toda uma geografia propícia à não dissipação de poluentes, em que você tinha proibição de circulação de veículos que emitem poluição. Então, veja, é interessante porque quando a gente pensa na primeira frase que eu falei, né, que a gente, na verdade, pesquisa como preparar as pessoas para viver nesse mundo de hoje. Então, aí começa o problema. Dependendo da maneira como você entende que mundo que essas pessoas vão viver, você vai imaginar o que elas precisariam aprender, né, e desenvolver como competências, e incorporar como conhecimentos para viver nesse mundo. E veja, o que eu estou falando para vocês é uma mudança relativamente grande num tempo não tão longo. Então, eu estou pegando a minha geração, né, essas discussões na minha geração, elas eram incipientes. Né? A gente sabia da poluição, mas a poluição não estava nesse nível. Né? A gente sabia, por exemplo, de outros efeitos. Né? Estou pegando a poluição porque talvez seja a questão mais fácil de vocês evidenciarem, mas sei lá, aquecimento global não existia. A gente vivia, por exemplo, com a ameaça de guerras. Então, a ameaça nuclear. Mas a ameaça nuclear, para quem estava, por exemplo, no Brasil, era muito distante. Né? Até e eu peguei o início da construção de Angra, então assim, uma parte da minha vida foi inclusive sem nenhuma grande fonte radioativa por perto. Então veja, aparentemente educar para esse mundo é muito diferente do que educar para esse atual. E eu diria assim, se você quiser fazer um exercício formativo, como que você convenceria ou você orientaria alguém, claramente hoje, a decidir se ele continua morando numa cidade que nem São Paulo, não precisa ser São Paulo, tá? Pode ser São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, qualquer grande cidade, se ele permanece ou se ele sai. Pensando nesse problema do par risco-confiança. Né? Ou seja, se a pessoa quiser se basear única e exclusivamente pela percepção que ela faz, ela pode tomar uma decisão muito equivocada. Né? Assim, por um lado ou por outro, está ficando ou saindo. Então, claramente tem benefícios de morar em São Paulo, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui sabem disso. Agora tem uma série de aspectos negativos, né? Travestidos nessas ameaças. E eu diria assim, uma pessoa deveria ser capaz de, em algum momento da vida, decidir se ela quer continuar morando em determinadas cidades. E com um agravante, né? Algumas coisas que ela pode querer evitar, saindo de uma cidade grande, talvez ela não evite. Né? Não sei se vocês viram recentemente uma reportagem que saiu umas 3 semanas atrás, dizendo, por exemplo, que o ar de algumas cidades do interior são piores do que o ar de São Paulo em termos de poluentes. Não porque tenha tanta
fumaça, né, poluição que nem tem em São Paulo, mas porque tem uma quantidade enorme de agrotóxico que flutua no ar. Então você vai, por exemplo, para Piracicaba, que eu acho que é uma das cidades que foi citada, eu não tenho certeza, tá? O pessoal pode, não levem, né, quem mora em Piracicaba, não estou dizendo que é certeza, mas se eu não me engano, uma das cidades era Piracicaba, que é um polo agropecuário grande aqui, ela tinha uma quantidade de contaminação por agrotóxicos enorme. E você entende por quê, né? Na verdade, são coisas que são, né, pulverizadas com avião, né, manualmente, por tratores, e uma parte disso claramente vai para a terra, e aí também tem o problema da contaminação do solo, e uma parte vai para o ar. Então, dependendo do que você considera como ameaça, você pode ver. E aí a questão toda é justamente essa. Como que você prepara uma pessoa para viver e tomar uma decisão no mundo que nem esse? Eu falei de mudar ou não, mas pode não ser mudar, mas pode ser assim, como que eu vivo num lugar. E a questão toda, se não tem mais natureza nos pressionando, ou na verdade o que existe é o contrário, aparentemente esse tipo de análise valeria para qualquer lugar da Terra, né? Eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens que vão deixar claro que essa ideia de que, né, lugares protegidos no planeta praticamente não existem mais, no sentido de que lugares em que esse tipo de ameaça não ameaça, né? Ou seja, aparentemente a ameaça está espalhada para todo lado. Então veja, toda a ideia que aparece aqui é que, de certa maneira, o perigo que a gente, na verdade, traveste agora como um risco, ele é alguma coisa que nasce pela própria ação humana. Então, o acaso ou a sorte que, de certa maneira, regiam, né, o enfrentamento dos perigos, né? Então, tinha um aspecto quase que de destino, né? Sei lá, saiu para fazer cruz, foi de uma cidade para outra e a matilha de lobo encontrou ele no caminho. Era o destino, né? É Deus que decide, né? Sei lá. Não tem na verdade, uma causa explícita, né? Agora, respirar o ar de São Paulo não é culpa do destino. É culpa, de certa maneira, nossa de ter feito tanto carro, de ter carro, de usar carro, de pensar numa sociedade onde as coisas, inclusive, se movem, se locomovem, porque existem veículos movidos a motor a combustão. Tá? Bom, é interessante, então, mas veja, a ideia, então, de risco é interessante que ela é um conceito que hoje a gente consegue usar para exprimir um pouco essa relação dúbia que a gente estabelece com a segurança e o perigo, né? Mas seria uma palavra que ela não fazia muito sentido antes sei lá, talvez na Idade Média não fizesse sentido falar em risco. Porque se tudo é um destino, né? Ou você está destinado ou você não está, né? Então, a pessoa que sai e encontra lá a matilha do lobo não é que ela se jogou. A gente lê isso como um risco, né? Mas a versão de quem acredita que é destino é quase como se ela tivesse predestinada a isso. Ou isso aconteceu como um castigo, né? Alguma coisa que de certa maneira não está no controle. A ideia de risco, de alguma maneira, nasce com a questão de uma possível possibilidade de controle. E aí, mais um aspecto interessante. Então a gente muda o par segurança, perigo, para o par risco, confiança, e aparece a ideia de controle. A ideia de controle, porque de alguma maneira a gente imaginaria que esses riscos eles estão numa relação supostamente de controle que a gente passou a estabelecer com o mundo, né? Ou seja, a gente acredita que a gente tem a capacidade, por exemplo, de fazer com que nos desloquemos a mais do que 40 km por hora, que é talvez a velocidade de um cavalo. A galope é talvez um pouco mais, vai. Um cavalo não consegue galopar o tempo inteiro, né? Mas sei lá, se você imaginar o que a gente foi capaz de desenvolver sem as máquinas, era se deslocar em média de 40 km por hora, que é o que um bom cavalo faria, né?
ao longo de uma hora, né? Eu diria que talvez um dia ele não fizesse isso. Sei lá, você não saía de São Paulo e chegava em Santos em um dia. E tem provavelmente 190 quilômetros, né? Pela Estrada Velha, né? Que era o caminho. Não é à toa que tinha umas pousadas no meio do caminho, que você saía, tinha que parar em algum lugar, porque você não chegava. E a gente hoje faz São Paulo-Santos em uma hora. Se tiver um carro bom, não tiver trânsito à noite, né? Bem, vamos passar do limite, mas mesmo ficando no limite, acho que uma hora dá para fazer isso. Então, veja, isso é um certo expectativa de controle. Eu quero ultrapassar o limite. Se eu pegar um avião, né? 3 meses para um navio vir da Europa para cá, né? Talvez um navio à vela, um bom navio à vela, não precisa ser a caravela do Dom Pedro, tá? Mas um bom navio à vela, talvez 3 semanas. Um barco a vapor faz na metade do tempo. Um avião faz em que? 10 horas, 9 horas hoje. Então veja, essa ideia de controle, ela pensada isoladamente, ela é inofensiva, né? Ou seja, eu seria cada vez mais aquela ideia de que eu sou autor, né, da minha biografia. Eu decido o que eu quero fazer, né? Eu estou menos preso ao lugar em que eu nasci, à família de onde eu vim, mas ao mesmo tempo essa expectativa de controle, ela tem efeitos colaterais. E aí eu já trago mais um conceito, que assim, tudo que a gente faz na direção de assumir controle, ele tem um impacto. E aí esse é o que o Beck chama dos efeitos colaterais, uma parte deles previsíveis e uma parte deles imprevisível, né? E que isso muitas vezes faz com que esses efeitos colaterais acabem voltando contra nós. Então, esse é o exemplo. A gente quis andar mais rápido, a gente estabeleceu um meio disso, né? Construímos carros, e essa possibilidade de andar mais rápido, de controlar o meu deslocamento, ela gerou um efeito colateral imprevisível, que é a poluição. Porque se você pode andar de carro, eu posso, ele pode, todo mundo pode, seja um sistema coletivo ou um sistema individual, de alguma maneira eu estou lançando poluição no ar. E essa poluição é talvez o efeito colateral. Eu posso imaginar no começo, quando tinha 2 carros, que é um efeito colateral completamente desprezível, né? Um carro jogando fumaça no ar talvez seja muito menos do que alguém que acendia uma fogueira à noite. Mas se você imaginar um monte de carros andando 24 horas por dia, a quantidade de fumaça que se joga no ar é enorme, lembrando que a capacidade de retirar essa fumaça do ar ela é limitada pela quantidade de vegetação, de algas no mar, e de novo, se eu diminuo a quantidade de natureza. E vocês percebem? É interessante que quando a gente começa a parar para pensar um pouco nessas relações, a gente, talvez um outro efeito importante é que no fundo a gente vive num sistema fechado, né? A gente sempre soube disso. Mas a gente tinha uma ilusão de que o sistema fechado, ele era fechado no sentido macro. Porque quando eu soltava a fumaça, eu parava de ver a fumaça parece que ela sumia. E a gente ninguém se preocupava para onde que a fumaça do carro estava indo. Né? Eu já contei esse caso para vocês um monte de vezes, mas como tem gente na internet que nunca escutou, eu vou contar o caso do esgoto na praia, né? Que a gente não se preocupava, né? A gente sabia que tinha esgoto na praia, mas a ideia assim, é não brinca perto da onde o esgoto sai. Do tipo assim, não brinca perto não fica a 50 metros do. Mas o esgoto que caia na água não chegava na gente que estava a 50 metros do lado? Talvez se fosse pouquinho, a gente achava que não. Ou pelo menos as mães não deixavam a gente continuar brincando. Então, o que está por trás disso? Tem uma lógica que diz assim: o esgoto é pequeno, o mar é grande, quando o esgoto cai no mar, ele some. O peixe come. Mas o peixe não come esgoto. Né? A gente depois descobriu que peixe não come esgoto. Não come tampinha de garrafa de PET, né? Não come latinha de Coca-Cola, não come sacolinha plástica, ou seja, onde essas coisas ficam? Ficam no mar. E uma hora eles desaparecem. Né? E aí é o exemplo que eu dei para vocês, né? Sei lá, a Ilha de Páscoa, que está a 3.000 quilômetros do continente, a 3.000 quilômetros de qualquer outra terra perto, a praia está cheia de resíduo de plástico.
e ninguém lá, porque não tem ninguém que vive lá, né? Pouquíssimas pessoas vivem lá, não usam sacolinha plástica. Mas na praia está cheio de plástico. Então veja, é um negócio completamente novo para a gente entender que a gente vive num sistema fechado. E que essa tentativa de controle, no fundo, faz com que um controle não planejado, ou pelo menos planejado, até o ponto que nos interessa, né? Então, a gente planeja, a gente faz rua, né? A gente faz carro mais rápido, a gente faz ônibus maior, que não faz barulho, ou seja, a gente pensa no nosso conforto, né? Na nossa possibilidade, mas a gente esquece de que tudo está integrado. E que a ideia da sociedade de risco, embora não seja uma teoria exclusivamente ambientalista, ela claramente usa a questão ambiental como um exemplo de mostrar como que essa tentativa de controle ela gera uma sociedade de risco que ameaça a própria condição ambiental e diretamente nos ameaça. Então, veja, a ideia da sociedade de risco é isso. É você estar vivendo no momento em que efeitos não intencionais, ninguém teve intenção de encher a atmosfera de CO2, mas a não preocupação de que isso poderia ser um efeito que iria acontecer, faz com que a gente viva hoje, na maior parte do mundo, numa atmosfera que tem muito CO2, muito mais do que a gente gostaria e muito mais do que seria o razoável para manter a vida na Terra. Então, o ápice desse problema é o CO2. Então, veja, eu estou falando muito da questão da sociedade de risco, mas de vez em quando eu puxo para a gente pensar, de novo, eu queria que assim, o nosso grande interesse nesse projeto de pesquisa, que é de educação, não é de sociologia, tá? E até peço desculpa aí aos sociólogos, né, que claramente devo estar derrapando em alguns conceitos, porque nossa ideia não é simplesmente abordar a questão da sociedade de risco per si, mas é entender, de certa maneira, como que viver e formar pessoas numa sociedade de risco exige um novo projeto formativo. Então, de novo, a ideia é essa. Quem é esse projeto formativo, ou como que eu defino um projeto formativo que faça com que a gente prepare pessoas para viver nesse mundo e prepare professores para preparar as pessoas para viver nesse mundo. Essa questão é uma questão em aberto, por isso que isso aqui é um projeto de pesquisa. A gente tem, talvez, alguns elementos de resposta e a gente tem muitas perguntas, né? E aí, para um projeto de pesquisa, isso é ótimo, tá? Do ponto de vista prático, nem tanto, mas do ponto de vista de pesquisa é ótimo. A gente tem um monte de perguntas que a gente gostaria de responder. E aparentemente não, cada pessoa que trabalha no grupo, de certa maneira, abraça uma das perguntas para tentar oferecer elementos de resposta e com isso a gente entender melhor como seria, né, essa educação na sociedade de risco, que novo é o título da palestra. Bom, do ponto de vista ainda mais conceitual, então é legal a gente parar e falar de duas coisas, né? Então veja, quando eu falo de risco, embora o conceito de risco, né, que engloba a própria ideia de ameaça, ele seja um conceito específico, né, do que a gente poderia chamar da modernidade, ainda assim a gente pode falar em risco interno e risco externo. Então veja, não é porque o ser humano poluiu a atmosfera que tudo que tem de risco hoje é risco produzidos por nós. Então, sei lá, uma tempestade, sei lá, uma nevasca, uma tempestade, continuam sendo riscos que vêm da própria natureza e que existem há não sei quanto tempo. Talvez eles tenham hoje alguma conotação que pode estar ligada com as mudanças climáticas, mas ainda como categoria faz sentido a gente falar de risco externo. Então, alguns riscos externos são ligados à própria ideia como o planeta se organiza e que eles colocam a nossa existência, os nossos bens materiais, etc., em situação de ameaça, situação de perigo e tudo bem. Então, isso aí, na verdade, a gente diz que continua existindo risco externo e uma maneira mais ou menos fácil de entender o que é risco externo em relação aos riscos manufaturados, né, e os riscos internos,
é você pensar nisso aqui, ó, nas apólices de seguro. Todo risco considerado externo é um risco assegurável. Se ele for assegurável, se existir alguém que te oferece uma apólice de seguro, eu diria que ele é um risco externo. Por quê? Porque existe uma certa capacidade de previsão e eu sei mais ou menos estimar, sei lá, quantas vezes você sai com o celular na rua, quantas vezes você vai voltar com ele e as poucas que você vai voltar sem ele. Se você souber fazer essa conta e essa conta for mais ou menos boa de fazer, e alguém vai te oferecer um seguro, isso é um risco externo. Então, ser roubado, assim, a gente não precisa botar tudo no saco do risco manufaturado. Ah, não, mas na Idade Média não tinha celular, mas a ideia não é essa, sei lá. Te roubavam outra coisa, sei lá. Roubavam a sua faca de metal. Né? Talvez a coisa mais preciosa que uma pessoa tinha era uma pequena faca de metal, que usava para comer, para cortar. Sei lá, roubavam as poucas moedas que você poderia ter. Sei lá, isso é equivalente. Então, o roubo em si é uma coisa que eu posso imaginar que ele acontece em qualquer agrupamento, ele é característica do agrupamento humano, ele tem uma certa taxa de ocorrência, eu posso criar uma pólice. Eu posso segurar um carro, né? Você dirigir um carro, você bater, etc. E os seguros fazem isso, usando uma conta mais ou menos básica, todo seguro faz isso, ele olha o histórico de roubo, de batida de uma determinada pessoa, um perfil de carro no último ano, e ele estima que o ano seguinte vai ser mais ou menos igual e ele te cobra uma certa taxa. Ele pode errar? Pode, mas aí tem a coisa chamada resseguro. Toda seguradora, quando tem uma carteira muito grande, ela tem que fazer um seguro do seguro, ou seja, se ele errar numa conta muito grande, as pessoas que fizeram seguro com ele não ficam na mão, tem um seguro do seguro, tá? Existe, isso é um detalhe. O risco externo, ou desculpa, o risco interno é o que eu chamei de risco manufaturado. Então a pergunta é mais ou menos essa, assim, dá para fazer um risco, dá para fazer um seguro de morar em São Paulo contra câncer de pulmão? Não dá. Ah, não, dá para fazer plano de saúde, não. Esse plano de saúde é uma coisa mais ampla, né? Ela está olhando um monte de coisas, né? Doença, etc. Mas, assim, fazer um seguro contra o risco de respirar o ar poluído de São Paulo não tem. Por quê? Porque no fundo, por mais que eu ache que saiba calcular o efeito da poluição, não tem. Eu posso ter um seguro para fumar, ou seja, decido fumar, eu faço um seguro, porque ninguém faz seguro. Porque provavelmente quem fuma, cedo ou tarde, morre, então se todo mundo morre, não vale a pena fazer seguro, a seguradora quebraria com um seguro de fumante. Então veja, dependendo da situação, o risco não é assegurável porque o nível de imprevisibilidade que está associado com isso é muito grande. Então, sei lá, você pode fumar e morrer muito cedo, né? E eventualmente você também pode fumar e não morrer disso, morrer de uma outra coisa. Então, determinadas situações de risco que são típicas da modernidade, elas têm dificuldade de serem calculadas. Por quê? Porque elas se perdem nesse emaranhado de relações que envolvem esse sistema fechado enorme que a gente tem. Então, muitas vezes o ato de fumar, ou o ato de... Você não morre, mas você pode, assim, por uma situação completamente estapafúrdia, a pessoa que vive com você pode morrer antes que você de câncer de pulmão. Eu já vi vários casos assim, que é chamado de fumante passivo, né? Mas que dependendo da sensibilidade, tem uma questão genética envolvida, a pessoa que fuma mesmo não morre, e a pessoa que é passiva, que fuma talvez 1/10, né, por estar próxima, ela morre de câncer de pulmão. Aí, sim, são essas imprevisibilidades, por quê? Porque fumar, respirar esse ar poluído, ele não tem um efeito único e exclusivamente só no seu pulmão, mas ele tem um monte de outros efeitos, né? Ele, na verdade, deteriora, sei lá, o patrimônio, né? Sei lá, você vê as paredes os prédios do centro são de outra cor, você tem os próprios carros, né?
paradoxalmente, que soltam a fumaça também se deterioram. Ou seja, você tem a própria chuva que leva os resíduos da fumaça, que não são só o CO2, para a terra, né? E com isso contaminam a água. Ou seja, tem um monte de coisas que se você fosse fazer um seguro contra a poluição, né, você não saberia como fazer. Então, veja, essa ideia de riscos que não são asseguráveis, eles estão nessa categoria dos riscos manufaturados, onde a ideia da incalculabilidade é a regra. Então, eu não sei, eu não tenho métodos de fazer cálculo, e principalmente a maneira como os seguros são feitas, né, olhando o passado, não são estratégias satisfatórias. Por quê? Porque o passado ele consegue localizar coisas que já aconteceram. Como o sistema é muito amplo, eu nunca sei aonde que essa poluição vai poder eventualmente se manifestar, eu posso estar desconsiderando um efeito que nunca aconteceu e que vai acontecer agora. A questão da mudança climática foi meio assim, né? A gente sabe hoje, olhando para trás, que o que a gente tem hoje de mudança na atmosfera não começou ontem, né? Não começou o século passado, começou há muito tempo atrás. Mas a gente não saberia calcular a contribuição exata de cada. E claramente a gente faz isso hoje olhando para o passado, porque hoje a gente tem o efeito. Mas se eu tivesse que fazer uma previsão 100 anos atrás, convencendo as pessoas a largarem os carros, né? Sei lá, 1920, né? Quando começa a indústria de fabricação em série, né? O Ford começa a fazer em série, seria uma missão perdida. Eu não consigo convencer ninguém em 1920 que o carro vai gerar isso. Seria motivo de piada. Tá? E é interessante, então, que outro conceito que aparece nessa história é o tal do conceito de segurança ontológica. Tá? Então, se a gente for olhar esse ambiente, né, transformado, né, ou fruto dessa transformação que acontece na esteira da tentativa de controle, a gente começa a perceber que essas ameaças que estão difusas, né, e que justamente são o subproduto aí do que a gente poderia chamar de progresso, no sentido bem eu sei que tem gente que não gosta da palavra progresso, né? Mas eu estou usando aqui progresso no sentido de andar a mais de, ou seja, se deslocar a mais de 40 quilômetros por hora, isso é um progresso. Logicamente que é um progresso totalmente limitado ao deslocamento. Isso a gente não pode negar. Isso é verdade. A gente se desloca hoje mais rapidamente do que há 200 anos atrás. Mas eu não estou querendo dizer que isso é um progresso no sentido geral, que a nossa sociedade progrediu. Não, ela fez progressos setoriais. E aí que está o problema. Quando, na verdade, você faz progressos setoriais, você tem a chance de perder de vista um pouco do que seria essa ideia de progresso no sentido coletivo. Então, é quase como que para cada progresso que eu faço setorialmente, eu tivesse um regresso em alguns outros setores, que faz com que a conta não dá zero a conta, tá? Eu não quero dizer que... Tem gente que vai dizer que dá zero, tá? Tem gente que vai dizer que dá negativo. Né? Alguns ambientalistas radicais vão dizer que dá negativo. Eu não estou dizendo isso, e pessoalmente também não acho isso. Mas eu acho que assim, se você soma os progressos individuais, esse não é a soma do que a gente tem, o que a sociedade nos oferece hoje. Então a sociedade nos oferece uma soma dos progressos menos os regressos em várias áreas. Por exemplo, a perda da biodiversidade, né? A perda da qualidade de vida em alguns setores. No caso, convivência interpessoal, eu diria que hoje está diretamente proporcional ao que a gente ganha de comunicação, né, de instantaneidade na comunicação, a gente perdeu de um outro lado. Então é quase como se esse ganho, a gente ainda acha que tem um ganho, mas ele é um ganho que é muito menor do que a soma do que a gente imagina que progrediu. E aí, o grande conceito que vem nos alertar sobre isso é essa ideia de segurança ontológica. Então, segurança ontológica é um conceito que o Giddens traz e que não... Eu diria assim, eu acho que ele é muito menos utilizado do que eu imagino que é o potencial desse conceito, porque justamente ele tem uma dimensão psicológica que
muitas vezes é difícil de você medir, tá? Que ele vai dizer mais ou menos assim, segurança ontológica é essa crença que a gente tem na continuidade da sua autoidentidade, ou seja, da minha ideia de continuar existindo, né? E na constância dos ambientes às quais eu vivo no mundo, né? Então, a segurança ontológica tem muito a ver com o ser, nos termos, né, da fenomenologia, da perspectiva fenomenológica, do que eu ser no mundo, né? Assim, eu estar no mundo e como eu estou em relação a esse mundo. Ele tem uma forte conotação emocional, ou seja, ele está ligado com sentimentos. Então, um sentimento de medo, alegria, conforto, são sentimentos e que eles são perturbados por percepções que a gente tem ligadas com essa ideia de segurança. Então, veja, e aí de novo o paradoxo. A expectativa de controle que supostamente me geraria mais segurança me daria ao mesmo tempo um sentimento de mais conforto, de mais tranquilidade. E de novo, quando eu faço a somatória do que eu ganhei e o que eu perdi, eu vejo que eu não ganhei tanto assim. Né? Então, assim, de novo, a matilha de lobo não vai me pegar desprevenido, mas eu tenho que andar respirando o ar de São Paulo. E eu ainda acho que é melhor não enfrentar os lobos, tá? Mas eu vou dizer para vocês que, poxa, o ar de São Paulo podia ser melhor. Então, pergunta que talvez a gente faça é a seguinte, pô, não dá para não ter a matilha de lobos e ter o ar de São Paulo melhor? E aí tudo bem, eu acho que é uma questão legal de a gente se perguntar. Né? Ou seja, existiria a possibilidade de controle, mas um controle que tivesse esses efeitos colaterais menores? Do tipo assim, qualquer controle vai gerar algum tipo de efeito, né? Eu tento controlar, eu tento andar mais depressa, eu tenho que fazer estrada, eu tenho que construir uma máquina para andar mais rápido, ok, mas será que isso poderia ser associado com a ideia de, poxa, mas vamos fazer uma estrada que não impacte tanto o meio ambiente, porque eu não quero ter erosão, eu não quero, ou uma máquina que não polua, né, tanto, sei lá, um carro elétrico, né? E eu não estou fazendo de novo apologia ao carro elétrico, porque o carro elétrico também tem problema, né? Eu tenho que olhar, quando eu tento controlar o meu deslocamento usando um outro tipo de motor, esse motor também tem efeito colateral. Então, o jogo todo passa a ser eu não pensar só no benefício, mas tentar também olhar o malefício. Eu penso no progresso, mas eu tenho que ver o regresso que também acontece. E é interessante que a sociedade de risco aparentemente está nos dizendo que durante talvez os últimos 300 anos a gente não fez isso. A gente pensou muito no progresso e a gente não deu bola para os regressos. Então, talvez esse seja um primeiro mote aí para a gente pensar na educação do futuro. Ou seja, como que eu educo alguém para viver nesse mundo de hoje pensando assim, olha, legal, a ciência e a tecnologia me permitem progressos locais, mas legal, esses progressos custam quanto em termos de regresso? E aí talvez comece a ter essa ideia. E o risco nesse ponto, o risco é legal, porque de certa maneira o que você está tentando negociar é uma segurança ontológica. Mas se você setorizar o que você espera dessa segurança, assim, eu quero me deslocar rápido porque se eu tiver que sair daqui para o hospital, eu chego a tempo de ser atendido. Verdade. Né? Imagina, sei lá, você morasse a 30 quilômetros, né? Você está numa cidade, não tem um hospital, um posto de saúde na sua cidade. Sei lá, você é picado por cobra. Você tem que chegar lá para tomar o antídoto, tá? Dependendo de onde você mora, você não chega a tempo. Então, que bom que tem carro hoje que pode me fazer chegar rápido. Então, é legal, isso é um progresso. Né? Tem ambulância, tem estrada para ambulância trafegar, legal, mas qual é o preço disso em termos de ter ambulância, estrada? Então vejam, essa conta é uma conta que está levando em consideração uma certa segurança ontológica. Então, eu quero morar, e assim, eu conheço várias pessoas que têm problemas de saúde que dizem, não, eu gosto de morar aqui porque eu não estou muito longe do hospital que fica, sei lá, a 15 minutos aqui da minha casa. Beleza, ela está negociando a segurança ontológica dela. Ela se sente segura morando ali. Ah, não, por que você não mora num lugar mais tranquilo? Sei lá, vai morar na Granja Viana, né, lá em Cotia, que é muito... Não, mas eu para poder chegar no meu médico, ou para eu chegar no hospital que eu costumo me atender, eu não chego em menos de 1 hora. E a pessoa não vai.
está negociando a segurança ontológica. O sentimento que ela tem, né, de segurança está ligado, de alguma maneira, à distância que ela está, ao tempo que ela está de um atendimento. Então, veja, o risco, de certa maneira, se você olhar o risco na perspectiva positiva, o risco não necessariamente tem só um aspecto negativo. Ele é, na verdade, um julgamento que você é levado a fazer entre algumas coisas que te interessam em relação a coisas que não te interessam. Como que eu balanceio essas duas coisas? Então, quando você decide mudar, e eu tive um monte de colegas que mudaram para a Granja Viana, eles fizeram essa conta. Uns fizeram a conta e se arrependeram. Não, eu quero morar lá, é mais tranquilo, eu vou morar numa casa maior, o ar é mais puro, mas eu vou ter que enfrentar o trânsito da Raposo Tavares todo dia, porque eu vou ter que trabalhar na Paulista. Cada um faz a sua avaliação. O risco de morar na Granja Viana está ligado com essa conta. Você ganha um lado e perde o outro. O que você escolhe? Cada um vai ter a sua escolha, né? O trânsito para cada um pesa mais, né? Morar numa casa maior, ou num lugar mais barato, ou num lugar mais tranquilo, essa é uma conta que cada um de nós tem que fazer por conta própria. E, de novo, a gente aprende a fazer isso sozinho ou a gente tem que ser ensinado a fazer? Mais uma questão que a gente pode botar na conta aí da educação. Essa frase do Tony Guinness é muito interessante, né? Quando ele fala lá da segurança ontológica, num pedacinho do livro ele fala assim: a previsibilidade das rotinas, aparentemente sem importância da vida cotidiana, está profundamente envolvida por um sentimento de segurança psicológica. Quando tais rotinas sofrem alteração, por quaisquer razões, a ansiedade transborda e mesmo aspectos firmemente alicerçados à personalidade do indivíduo podem ser afetados e alterados. É muito interessante que isso se aplica em vários contextos, né? E hoje a gente tem um momento muito interessante para ver, né? Quando eu comecei a entrar no mundo do trabalho, eu gosto de me pegar como exemplo, porque eu já passei dos 60, então eu já tenho uma janela maior que vocês, né? Todo mundo queria ser empregado com carteira assinada. A gente está discutindo, né, a escala 6x1, né? Estava até pouco tempo discutindo aí a carteira assinada para Uber, né? Deu aquela polêmica toda, né? E é interessante você olhar isso porque carteira assinada em determinado momento da nossa história urbana, ela foi sinônimo de segurança ontológica. As pessoas elas queriam ter essa sensação que era ligada com uma certa rotina, né? Eu ia para o trabalho, eu trabalhava, final do ano eu tinha o 13º, eu tinha minha mês de férias, né, garantido, remunerado, depois de 35 anos de trabalho eu me aposentava. Claramente isso está envolto numa certa rotina que gera previsibilidade. Isso era sinônimo de segurança. Então, quando a pessoa perdia o emprego, é o que ele falou aqui, ó. Né? Tais rotinas sofrem alteração por quaisquer razões, a ansiedade transborda. A pessoa ficava desempregada, é o que acontecia. Ela estava lá, será que eu vou arrumar outro emprego? Será que eu fiquei velho demais? Será que ainda... E ela, ansiedade, né? Eu acompanhei pessoas, né, que eram empregadas. Eu tenho que dizer que, como optei em ser funcionário público, eu ficava meio que à margem desse tipo de coisa, né? Quase que era uma segurança ontológica para todo sempre, né? Que eu raramente perderia o emprego, a menos que fizesse muita besteira. Alguém que trabalhasse numa fábrica, não. A fábrica podia dar problema, fechar, reduzir, mandar embora para contratar gente por um preço menor, ou seja, isso era parte da ansiedade. Olha que interessante hoje. Aparentemente, o que dava segurança ontológica para as pessoas há 100 anos atrás, menos vai, 70 anos atrás, que é quando aparece a CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, que foi uma luta trabalhista, hoje aparentemente as pessoas não querem mais isso. A segurança ontológica delas está em algum outro lugar. Não é nessa rotina de trabalho que eles dizem que é massacrante, que não tem liberdade. E veja, então é interessante, a segurança ontológica ela é um aspecto que está diretamente ligado à maneira como a sociedade se organiza. E ela permeia
vários aspectos, desde o medo da matilha de lobos, né? Que se traduz talvez hoje quando você sai à noite, se você tiver que o teu carro está no centro, quebra o teu carro no centro, numa das ruas lá que você considera que é menos segura, você regride ao sentimento de estar sozinho na floresta, anoiteceu, você não calculou direito e a matilha de lobo pode te pegar. Né? Então veja, a segurança ontológica tem a ver com essa ideia de confiança, né? E o grande problema é que na sociedade de risco, como a gente tem essa ideia da imprevisibilidade, essa segurança ontológica está constantemente sendo abalada na vida pessoal, na vida familiar, na vida do mundo do trabalho, na relação que a gente tem com o meio ambiente, etc. Isso aqui eu acho que a gente não precisa falar muito, mas eu acho que aqui é um dado interessante. O Biel, você tem que controlar o meu tempo, hein? Olha aí o que... Hã? Tá bom, eu vou falar mais uns 10 minutos e eu vou passar meio rápido aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre sistemas abstratos, que eu acho que esse também é um conceito muito legal que a gente tem trabalhado bastante, que é o seguinte: essa tentativa de controle e esse rompimento com a tradição tem um efeito que eu diria que é positivo, né? Você ser autor da sua biografia, né? Você poder ser o que você quiser, não ser o que você foi, que você nasceu para ser, né? Ele tem um lado super interessante, libertador, etc. Mas eu não sei se vocês vão conseguir fazer essa conexão, mas ele tem um lado negativo que é basicamente assim: quando você se insere numa tradição, a sua capacidade de fazer avaliação, eu vou falar avaliação de conjuntura, talvez um termo até muito pesado, mas uma avaliação de contexto, acho que é mais fácil, ele é muito fácil, né? Por quê? Porque, de certa maneira, a leitura que você faz do mundo é uma leitura que os seus antepassados também fizeram. E, de alguma maneira, qualquer sociedade, você tem essa ideia de você passar a tradição de uma geração para outra. Então, quando você entra na modernidade e você abre mão dessa ideia de tradição em prol dessa possibilidade de refazer a sua identidade meio que à la carte, você perde essa tradição. Ou seja, não é que você perde, essa tradição ela fica menos importante na leitura do mundo. E, grosso modo, o que você passa a ter é uma sociedade onde a possibilidade de que as pessoas façam coisas muito diferentes do que vinham sendo feitas faz com que a gente crie a ideia de especialista ou de perito, que são aquelas pessoas que, talvez por uma decisão própria, elas desenvolvem um conhecimento específico sobre determinadas coisas. E que essas coisas acabam sendo, muitas delas acabam sendo incorporadas na própria mediação social, na própria maneira como a gente vive. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Se você pensa na perspectiva da tradição, por exemplo, a alimentação era uma atividade obrigatória, né? Todo mundo tem que se alimentar, produzir comida, e eu diria assim, ela tinha uma situação bem comum. Sei lá, os homens plantam ou caçam e as mulheres cozinham, preparam, né? Então tem uma questão de gênero aí. Quando você, de alguma maneira, devagarzinho, você se liberta dessa ideia de que a comida ela é feita em casa e ela tem basicamente dois atores aí bem específicos, né? E você caminha para uma sociedade onde isso se perde, a gente para hoje e olha assim, você pode comer de um monte de jeitos diferentes. Você pode ainda comer desse jeito, se você quiser, mas esses papéis são negociados em cada casa, quem cozinha, mas não tem mais, em muitas casas, quem é que caça ou quem é que planta e colhe. Em alguns ainda tem, mas em muitos não tem mais. Então, por exemplo, você trabalha, então o homem vai ser ainda, vamos manter uma figura mais fácil, né? O homem ainda como provedor, ele tem o dinheiro, ele não
planta, mas ele tem o dinheiro do trabalho e ele compra a comida de alguém. Agora, a especialização faz com que quem te vende a comida não necessariamente é quem produz a comida. Então veja, você não precisa produzir a comida para comer, você pode comprar comida de quem produz, mas você pode comprar comida de quem não produz. Você vai no supermercado, você está comprando a comida de alguém que não produz nada. O supermercado não produz nada. Então, tudo bem. Quando você produzia comida, era mais ou menos fácil de você saber fazer uma avaliação da qualidade daquela comida. Sei lá, você plantava milho, você sabia se o milho estava bom, você plantava arroz, sei lá, você criava ovelha, você tirava leite. Basicamente, você aprendia, né? E talvez na questão da tradição, se você vem de uma família de agricultores, você aprendia a avaliar a qualidade da comida. Como é que a gente faz hoje para avaliar a qualidade da comida? Pedro, me ajuda aí. Como é que a gente faz para avaliar a qualidade da comida? Tudo bem, você vai no supermercado. A primeira coisa que você faz quando você vai pegar data de validade. Ok? Então, diz assim, você vai no supermercado, primeira vez você pode até errar. Você volta lá com frango, um leite vencido, né? Você põe lá na chaleira, vira o cremezinho lá, né? Você fala, putz, né? Aí alguém fala, pô, mas você não olhou a data de validade? Aí você fala, o que é data de validade? Sei lá, imagina, né? Alguém não sabe o que é data, mas rapidamente você fica sabendo o que é data. O meu filho sabe o que é data de validade com 9 anos. Ele pegou o leite hoje de manhã, estava ruim, aí ele olhou, que venceu no dia 10, né? Hoje é dia 12, né? Então já me deu uma cobrada, né? Do tipo assim, né? Quem é que sabe, quem é que põe a data de validade? Recentemente, né? Antes de ontem, não tem uma polêmica do IP aí do detergente? Quem diz que o detergente que a gente usa pode ser usado? A especialização, que de certa maneira vem da possibilidade de eu ser alguma coisa diferente do que os meus antepassados foram, ele introduz na sociedade variantes de especialidades que, até por esse mecanismo de um certo grau de liberdade, uma pessoa desenvolve e as outras não sabem como que é. Então, de alguma maneira, até para esse produto poder ser ou esse processo poder ser consumido por outros, eu tenho que ter algum tipo de parâmetro, né? Assim, eu não tenho mais condição de avaliar a qualidade da comida. Eu não planto, não conheço quem planta, como que eu faço? Aparecem os peritos. E esses peritos, em geral, são a sociedade se organiza de tal modo que a gente sabe quem são esses peritos que devem ser confiados. Então, não é porque tem um selo lá. Se for o cara do supermercado escrevesse lá numa etiquetinha, tá? Ah, válido até o dia 31 de dezembro de 2028. Você não acredita, porque o cara quer vender o que tem lá, independente de se é bom ou não. Aí você fala, não, peraí, mas isso aqui é o selo da CIF, na minha época era o CIF, era o Sistema Federal de Fiscalização. Não sei se ainda é isso, tá? Mas é um subórgão ali da Anvisa que fiscaliza e diz que, bom, o leite fabricado dura 7 dias ou 3 dias, e ele autoriza aquele fabricante a botar, e de vez em quando ele vai lá ver se ele está fazendo a coisa certa. Quando você olha o selo, o que você está confiando? Não é o selo em si. Você confia no que está por trás do selo. Então, esses são os sistemas abstratos. Então, na verdade, na sociedade moderna, a gente passa a ter que negociar, inclusive, aspectos ligados com ameaças e segurança que não são negociados mais diretamente. Eles precisam de um intermediário. E esses intermediários, na maioria das vezes, se revestem na forma de sistemas. Eles são abstratos, porque, no fundo, esse selinho em si não vale nada. Ele não tem valor nenhum, tá? Não é um cadeado fechado. Não, ele é um código que te diz que tem alguém por trás daquilo que te diz que você pode consumir, que está bom. Medicamento, comida, máquinas, praticamente tudo hoje tem selo. Você vai comprar um brinquedo para o seu filho, tem lá o Inmetro, né, que é o selo de segurança, tem um monte de coisa. E é interessante que esses sistemas abstratos, eles estão em praticamente tudo. E que é interessante que eles
por um lado, permitem que você... Então, assim, o selo é legal, assim, imagina, é quase como se você estivesse conversando diretamente com o produtor, que é o que você faria se você vivesse numa zona rural, né? Eu vou comprar o leite direto, eu vou comprar o queijo, né? Pô, esse queijo tá bom? Ah, esse queijo aqui eu fiz, comecei a curar ele antes de ontem, tá ótimo esse queijo, né? Logicamente, se o queijo não estiver bom, no dia seguinte você fala, pô, mas você me falou que o queijo estava bom, não estava? Ah, não, tudo bem, aquele lá deu problema, leva esse outro. Era uma negociação direta. O selo, o abstrato, faz o quê? Ele faz a mediação. Ele, na verdade, cria um canal de comunicação indireto entre você. E é interessante que você faz isso hoje num monte de jeito. Você vai viajar, né? Nós somos tudo aqui, a gente gosta de ir para congresso, né? Gosta não. Eu diria que eu já nem gosto mais tanto de ir para congresso. Mas a gente vai para congresso direto, tá? O que acontece nos congressos? A gente tem que reservar um hotel. Vocês não sabem o que era reservar um hotel nos anos 80. Vocês hoje entram lá, reservam, e tem um intermediário, né? Sei lá, Books, Airbnb, sei lá o que vocês usam, cada um de nós usa uma coisa diferente. Mas, meu, isso antigamente era Telex, era numa agência de viagem. Eu já fui viajar algumas vezes com o nome de uns 3 ou 4 hotéis. Eu cheguei lá no lugar e aí eu fui bater no hotel para ver se tinha vaga, porque não tinha como reservar. Então, veja, os sistemas abstratos foram entrando e, de novo, como que é viver num mundo que você tem que negociar com esses sistemas abstratos? É bom, né, por um lado, mas, de novo, se o selo não me disser aquilo que de fato ele tem que... precisa beber o detergente para saber se ele é bom ou não, né, para saber se vale a pena ou não. Bom, deixa eu passar aqui. Logicamente, eu sempre faço umas transparências que eu podia falar 3 dias seguidos aqui. Mas eu acho que aqui que a gente começa a se encaminhar para o final, tá? O que eu acho legal a gente, então, com esse grande contexto aí que eu fiz sobre que sociedade é essa que a gente vive, né? Eu acho que vocês já perceberam que tem um monte de aspectos que, de certa maneira, ou são parcialmente abordados pela educação científica ou não são abordados na educação científica, que talvez seja um bom tema para a gente pensar o que é educar no século XXI, né? Nessa modernidade tardia. De certa maneira, toda nossa tradição moderna foi, de alguma maneira, ensinar as pessoas sobre a ciência com aquela ideia, eu diria que quase uma ideia subliminar, de dizer assim, vocês vivem numa sociedade que se fundamenta no conhecimento científico e vale a pena viver numa sociedade que nem essa. Ou seja, a ideia de progresso, nesse sentido que eu falei, né, aquele progresso que a somatória das partes é o todo, ela seria uma vantagem. Né? Então, é quase como se a educação científica fosse quase que um ato de conversão, de você reafirmar a sua crença numa sociedade que é guiada pelo conhecimento. E como se o conhecimento, sabendo que o conhecimento também me leva para, né, ao erro, que o conhecimento também ele é incompleto, mas sempre na perspectiva de que se eu conheço mais, eu sou capaz de controlar melhor e, de certa maneira, minimizar os aspectos negativos, né, da nossa ação sobre o conhecimento. De alguma maneira, é quase como se a ciência tivesse entrado na escola como um modo de fazer com que as pessoas passassem a entender e respeitar a ciência, eu diria que quase como foi o papel da teologia na Idade Média. Né? As pessoas aprendiam também sobre a Bíblia e tal, tentando entender regras que, de certa maneira, governavam, né? Os reis eram identificados como escolhidos por Deus, de certa maneira, para justificar uma posição diferenciada que eles tinham em relação aos outros homens, né? E praticamente, eu diria assim, as pessoas eram educadas, né? Nesse caso, dentro da própria igreja, né? A educação muitas vezes passava pelo catecismo para aceitar essa posição. Então, eu diria assim, guardando as proporções, uma parte do que a gente faz, né? Talvez
não de maneira totalmente consciente, né? Eu sei que muitos, né, já trabalham na perspectiva crítica, mas a ideia da ciência participar da formação dos nossos currículos tem muito a ver com isso, com uma certa crença, uma certa áurea de respeito pelo conhecimento científico. E tanto é que a gente tem esse movimento forte de buscar a opinião de experts, né? Hoje, o ministro da Saúde ontem falando da questão do que a Anvisa não tem partido, que a Anvisa não é ideológica, e dizendo que a Anvisa se fundamenta por questões científicas, por parâmetros. Então, veja, a nossa sociedade tem essa ideia de que somos leigos nesse sentido que eu falei, a gente não consegue avaliar a qualidade do alimento, mas a gente sabe que existe um órgão que faz esse tipo de trabalho. Então, veja, a ideia é pensar o seguinte, né? Qual é a base que a gente deveria usar, né, de suspeição de uma posição dialética na relação com a ciência e com a tecnologia? Ou seja, logicamente que a gente não vai escapar, a gente não é capaz de pensar numa vida fora de uma sociedade que não seja tecnologizada. Não existe essa alternativa. Praticamente o mundo inteiro a globalização se encarregou de fazer isso. Mais ou menos todas as sociedades do mundo são tecnologizadas, ou seja, elas têm a ciência e a tecnologia por trás de todo o seu sistema de relações sociais, de leis, etc. Mas a questão toda existe uma maneira de eu fazer, de eu me preparar para viver essa relação de uma forma talvez mais dialógica? Ou seja, eu entendo o que ela me dá, mas eu também entendo o que ela me tira, né? Como que eu faço para fazer esse balanço do progresso? E o que me parece embora a gente tenha uma tradição que já vem desde os anos 90, né, que é discutir a educação científica na perspectiva CTS, né, CTSA, ou da alfabetização científica, eu ainda acho que esse tipo de abordagem ainda não trabalha totalmente na ideia de que não é simplesmente olhar a ciência como simplesmente uma estrutura de poder, né, no qual determinados setores da sociedade, sejam da indústria, da elite, eles se apoderam do conhecimento científico em benefício próprio, mas é tentar mostrar que a própria ideia de uma sociedade que toma a ciência e a tecnologia como base, ela inevitavelmente tem a produção de riscos, ou seja, não é simplesmente, ou seja, não é apenas uma questão de jogo de poder, é uma questão de jogo de poder, eu não estou dizendo que não é, mas não é simplesmente isso. Na verdade, a transformação que foi produzida na sociedade faz com que a nossa forma de ser e estar no mundo hoje é muito diferente. Então, basicamente, o que a gente abre aqui é uma perspectiva de uma educação científica que precisaria ser repensada, talvez desde o fundamento, né? Considerando que a nossa matriz, né, ou seja, o que nos traz até esse momento, ela é a consolidação desse projeto moderno de modernidade que usa o conhecimento científico como expressão da racionalidade, mas de uma racionalidade que, eventualmente, na tentativa de produzir controle e progresso, ela nos coloca numa situação extremamente delicada, onde o balanço entre os progressos e os regressos não são totalmente claros. Em que hoje eu diria que a gente está num momento em que essa curva facilmente pode inverter. Né? E, assim, eu não quero ser alarmista, né? Mas eu diria assim, depende de nós, das decisões que nós, e particularmente a próxima geração tomar, de saber como que essa negociação entre benefícios e malefícios, que hoje não consegue encontrar separação do mundo, eu diria que todos nós estamos sobre a égide tanto dos benefícios quanto dos malefícios, mas que vai caber a essa geração que vai entrar em cena agora, né? Quem está hoje com seus, eu diria assim, dos seus 10 até os seus 18 anos, essa geração eu diria que é uma geração que vai ser importante na definição de como que a gente vai negociar
essas relações entre ganhas e perdas. E eu diria que é mais do que urgente que a gente estude, né, isso, que a gente consiga introduzir, né, talvez ainda de maneira parcial, mas essas discussões na sala de aula. E para isso, volto no comecinho do que eu falei, a gente abre um campo de pesquisa, né? Na verdade, é um campo de pesquisa que se abre, que envolve tudo que eu falei: formação de professores, produção de material didático, conteúdos curriculares, avaliação, definição de competências e etc., que eu acho que são específicas em relação a esse mundo que a gente vive. Tá bom? Então, com isso eu termino. A Núria está ali me olhando assustada, né? Mas consegui terminar. E aí, assim, seria legal que vocês todos têm experiência nessa temática. Essa temática, para quem está aqui, não é nova, mas que a gente pudesse colocar questões, perguntas aí, até para animar as pessoas que eventualmente estão nos assistindo agora e que eventualmente vão nos assistir depois, né? Isso aqui vai ficar gravado como um documento e alguém que queira se familiarizar com as nossas discussões vai poder acessar. Sim, quem está online também pode fazer pergunta, tá? A Núria está aqui para traduzir a pergunta. Acho que o Fernando já vai inaugurar. Eu quero fazer um comentário sobre esse slide aí, o último. Né? Então, visto tudo isso, esse contexto, essas transformações todas, uma das coisas com que eu estou trabalhando e estou pensando a respeito, né? Seria exatamente como fazer isso, né? Ou seja, romper um pouco essa situação da gente entregar informação sobre ciência apenas, né? E não preparar os alunos, ou seja, as gerações, para identitariamente conviver com a tecnologia e com a transformação que a tecnologia traz, né, para o cotidiano, para a vida de todos nós. Então, para mim, assim, é uma questão mesmo de identidade, ou seja, aí eu estou me baseando no filósofo que eu estou lendo, estou dando uma olhadinha, né, no trabalho dele, que é o Simon Don, né, e ele coloca exatamente essa questão da alienação, né, do ser humano em relação à tecnologia, à técnica, né? Ou seja, a gente utiliza, mas não conhece o que está acontecendo ali com aquele aparelho, aquele dispositivo tecnológico, de tecnologia que a gente tem em mãos, né? Então a ideia é aproximar, ou seja, exatamente romper com essa situação, né? E aproximar cada vez mais o indivíduo da tecnologia, como se a tecnologia, como se não, né? Esse acho que é o fundamento do pensamento, né? A técnica, os processos e os objetos técnicos evoluem juntamente com os indivíduos, com o ser humano. Então eles fazem parte de um grande sistema em rede, onde tudo está conectado, interagindo, né? E portanto isso tem que fazer parte até da identidade, né? Ou seja, como é que a gente encara, né, a técnica e como é que ela participa na vida da gente, né? Então e como trabalhar isso na escola, eu acho que é o gancho, né, da coisa, né? Ou seja, tem uma pegada mais filosófica, mais, né? Ou seja, tratar a coisa por esse ponto de vista, né? Muito mais do que também é importante levar os alunos e os estudantes para os laboratórios e ensinar conceitos e tal, mas acho que também tem esse lado, né? E aí só eu não sei se aí uma coisa que eu estava pensando aqui, que talvez, né, hoje eu vejo muitas crianças dizendo assim, puxa, matemática é muito complicada, eu não vou por aí, eu não aprendo física, não aprendo química por causa, né, daquilo ou seja, eu acho que é muito complicado, né? Então, como a gente tratar esse tipo de coisa, né? Talvez aí sim, aí vai no sentido de mudar um pouquinho, né, a maneira de ensinar e talvez até um olhar para o que a gente tem hoje como currículo de ciências, né? Tem pergunta na internet, porque foi mais comentário, né, do Fernando, né? O Fernando traz um autor muito legal que a gente não teve chance de estudar, mas que o Fernando está estudando, que é o Simondon, né?
E eu acho que esse é um aspecto importante, né? A gente tem uma tradição de usuário, né? Tecnologia, né? E o que o Simondon fala é que a tecnologia tem as suas próprias prerrogativas, né? É quase como se a tecnologia fosse uma entidade dentro desse sistema com um certo nível de autonomia. Então, quando você cria uma tecnologia e ela se desenvolve, assim, ela não é completamente serviçal a nós. Ela também tem uma própria maneira de se desenvolver e que, logicamente, em interação com a gente, mas entender essa identidade própria da tecnologia seria uma maneira diferente de se relacionar com ela. Tem pergunta fora? Então Tem. vai. Uhum. Porque muitas vezes algumas pessoas não seguem a recomendação dos especialistas, como no caso das vacinas e do IP. Não deveríamos só ensinar os estudantes a seguir a ciência para superar isso? Então, a gente vive, é um mundo de contradição, né? Tudo que eu falei até agora, de certa maneira, mostra que a relação com os especialistas é inevitável. Tá? Então, primeiro ponto. Agora, você se sujeitar completamente à opinião dos especialistas é quase você estabelecer o reino da tecnocracia, né? E que, assim, dependendo da situação, vale a pena você seguir a orientação do especialista. Mas em algumas outras situações, eu diria que é justo você negar. Agora, o problema todo é que você tem que negar baseado em algum critério que não seja, por exemplo, um critério puramente pessoal ou ideológico, ou seja, e aí volta um pouco para talvez a ideia de que ser crítico não é simplesmente negar tudo. Na verdade, é você ser capaz de entender as bases sobre as quais um técnico, um especialista, propõe uma determinada medida. Né? E a gente viu isso tensionando durante a pandemia, foi claro, né? A questão, todas as orientações, inclusive a questão da vacinação, ela foi tensionada por um certo grau de desconfiança sobre a verdadeira intenção que estava por trás dos especialistas. Então, ali, na verdade, não me parece que a crítica era em cima da especialidade, mas de uma certa maneira, de uma leitura de que a especialidade estava sendo usada para manipulação, usando teorias conspiratórias, né? Assim, no limite, você pode manipular as pessoas usando tecnocracia, né? Claramente. Mas o problema é que se você também começar a desconfiar de tudo, achar que tem teoria da conspiração em tudo, é complicado. Você não consegue viver no mundo de hoje negando todas as especialidades. Então, eu entendo a pergunta. Por exemplo, no caso da vacina, no contexto da pandemia, mesmo entendendo que a vacina na época era uma vacina que tinha um grau de segurança muito mais baixo do que qualquer outra vacina, do ponto de vista de uma pandemia, ainda a vacina era a melhor solução que a gente tinha. Eu não sei se as pessoas que tomaram vacina eram capazes de chegar num raciocínio parecido que nem esse. Né? Entender que a vacina era uma vacina precária no sentido de segurança, mas ainda assim tomá-la porque o contexto permitia. A questão do detergente, aí é uma questão básica. De novo, que intenção a Anvisa teria de recolher um lote de detergente que de fato não tivesse constatado algum grau, né? E aí, de novo, é a teoria da conspiração, né? E aí você começa, porque doou dinheiro para o candidato A e candidato B. Então, me parece que as pessoas, elas abrem mão de um julgamento crítico, né? De tentar exercer a sua avaliação crítica, e elas se apegam sempre a um jogo de poder, né? E aí volto para isso, né? Que eu não digo que não existe, mas que nem sempre os jogos de poder é que são determinantes, principalmente em determinadas situações. Então, o único antídoto que eu vejo para isso, você não entrar nesses jogos de poder, né, do Fla-Flu, do Corinthians e Santos, sei lá, de você ter que escolher um lado por uma questão de paixão ou de ideologia, é você se municiar de uma formação que permita julgar. Então, eu tenho que lidar com os especialistas e com os peritos, né, com os sistemas abstratos, mas eu não preciso ser completamente submisso a eles.
Eu posso ter uma visão crítica que me permite olhar, bom, faz sentido a Anvisa retirar? Não, ela não retirou tudo, ela não impediu a fábrica, ela tirou de circulação um lote. Pode acontecer, um lote pode sair contaminado, né? Isso acontece, por quê? Porque o processo de certificação ele não é, né? Então, é uma questão, e veja, aí é uma questão importante, e o que me parece é que essa quantidade de pessoas, que aí eu não sei o quanto que isso manifesta uma maioria, elas se deixam levar por questões dessa natureza, de teorias conspiratórias. Claramente a gente está fracassando como educador, né? Se a pessoa prefere embarcar numa avaliação ideológica e abre mão de um julgamento crítico, é porque talvez a educação que ela recebeu não foi boa o suficiente. Maurício, de certa forma um comentário também, e um pouco uma provocação para você falar mais sobre alguns outros assuntos que a gente vem estudando que eu acho que seriam interessantes também de serem abordados, relacionada a uma certa geração de desconforto que a gente insere no ensino de ciências que antes não estava presente, né? Então, a gente tinha, você vai falar das ciências tradicionalmente, tanto para o professor como para o estudante, você chega, o professor está atribuído de te apresentar uma nova lei, te apresentar um novo fenômeno, ele tem uma certa descrição de origem, causa, consequências e efeito. Se você está estudando física, por exemplo, você tem uma equação, aquela equação resolve bem aquele problema e tanto o professor como o estudante tem uma segurança do que um está ensinando e do que o outro tem que aprender. Inclusive, você consegue avaliar muito bem as pessoas, porque se a pessoa não chegou naquela resposta correta, aquela pessoa errou em algum momento. A minha provocação é um pouco nesse sentido, assim, como que a gente insere a segurança, a falta de segurança no ensino de ciências com essa ponderação, né, que você comentou. Então, quase como se a gente conseguiria pensar, entre muitas aspas, num sistema abstrato, num sistema perito, dentro da produção do conhecimento científico, dentro do ensino de ciências, né? Então, se você olha um brinquedo de uma criança, você tem o selo do Inmetro, aquilo ali é confiável, eu posso entregar para o meu filho. Parece que, de alguma forma, inclusive a pergunta anterior também me parece relacionar um pouco com isso, parece que a gente tem uma certa expectativa que a ciência coloque isso para a gente também. Olha, tem esse novo conhecimento, aqui está o selo de segurança, né? Em quem que a gente tem que confiar para poder entender que aquele conhecimento é válido ou não, né? Então, como que o professor insere essa insegurança, essa criticidade no ensino? Como que isso abala a relação professor-estudante, por exemplo? Uma provocação mais para você trazer essa pergunta é legal, porque assim, quando eu falei da ideia da segurança, o papel da ciência, eu destaquei lá que talvez a ideia por trás do currículo de ciências é gerar uma legião de pessoas que acreditam, né, no papel da ciência. Ela está muito ligada com essa sua pergunta, né? Ou seja, o projeto de uma sociedade baseada no conhecimento racional, que é o projeto do século XVII, né, XVIII, ele, de certa maneira, para ele poder se estabelecer, ele não é um projeto que nasce no vazio, né? Você tem uma sociedade baseada no conhecimento religioso, né? E basicamente é lá que você encontra ali as orientações, né, de como que você organiza a sua vida pessoal e social. Se você está tentando estabelecer uma nova forma de organização social, você tem que fazer com que as pessoas acreditem que aquela nova forma de organização ela te oferece certezas, né? Então, se você lê, por exemplo, os iluministas ali vendendo um pouco da nova sociedade que eles estão imaginando, baseada na razão, você lê lá o Kant, o D'Alembert, várias pessoas, o Rousseau, você vai ver que eles têm todos uma perspectiva muito assertiva na ideia de que a razão, e aí eu falo a razão, que é o termo que eles usam na época, mas é basicamente o pensamento racional materializado depois na ciência, que seria o verdadeiro guia. É quase como se você tivesse, em vez de aprender os 10 mandamentos, né, os 10 mandamentos seriam as regras do bom cristão, né, de você viver de acordo com as leis de Deus, você vivesse de acordo com as leis da ciência. Então,
A escola e as ciências, em particular, elas se estabelecem como um projeto de mostrar, de materializar essa ideia. Então, quando você faz um problema e tem a solução e o aluno chega na solução, é quase como se o padre dissesse, eu sou um bom cristão, eu respeito lá o mandamento, né? Eu não mato, eu não cobiço a mulher do próximo, sei lá, tem lá todas as regras dos 10 mandamentos. Então, do ponto de vista estrutural, você troca um tipo de fundamento de conhecimento por um outro. A questão toda é que isso poderia ter sido suficiente, né? Talvez esse novo mundo que foi criado, né? Esse novo mundo social que foi criado a partir da eleição da ciência como a base, né, das leis que regem a nossa sociedade tivesse sido ótima, a gente tivesse construído uma sociedade perfeita, um progresso, mas não foi. Então, o que, de certa maneira, essa discussão da educação científica está fazendo? Não basta simplesmente você mudar os tipos de problema que você leva para a sala de aula, não basta simplesmente você mostrar que tem outras formas de resolver o problema, ou tem outras formas de formatar o problema. Na verdade, a sua expectativa em relação ao conhecimento tem que mudar. Então, por exemplo, a ideia da certeza, que de certa maneira está por trás de todo esse projeto, né, da educação científica, ela tem que ceder lugar, pelo menos em parte, a uma certa aceitação da incerteza, que é um termo que a gente não falou hoje, mas que em algum momento a gente vai eleger para falar. Mas, assim, a incerteza é a irmã siamesa do risco. Risco e incerteza, eles estão juntos. Tem hora, inclusive, que nos livros mais novos do Beck, ele fala em incertezas manufaturadas, né? Não fala mais em risco. Então, se você pensar, a incerteza, ela é totalmente ausente da educação científica. Ela aparece quando? Quando você fala de erro, de medida. Mas, em geral, é para dizer como que você escapa da incerteza, né? Como evitar, né? Como que você lida com ela do jeito ali da medida, né? Mas a incerteza sistemática, crônica, que é decidir numa sociedade de risco, ela está fora do nosso plano formativo. E aparentemente é o elemento que nos permitiria, na pergunta anterior, de certa maneira, julgar com base na ideia de que toda decisão, todo o sistema abstrato, ele claramente está tentando negociar um risco que é uma manifestação de uma incerteza sistêmica que está por trás, seria muito mais tranquilo para as pessoas entenderem. Um lote de um detergente pode estar contaminado. Isso não invalida o detergente, a fábrica, não invalida a Anvisa, não invalida nada. Está dentro da regra. Tem mais uma aí? Sim, mais uma. Qual a relação dessa nova agenda da educação científica com a interdisciplinaridade? Olha, eu diria assim, é total, né? Porque talvez uma coisa que eu falei ajude a tornar isso mais claro. Quando eu falei daquela ideia dos progressos localizados, os progressos, grande parte dos progressos, eles foram obtidos disciplinarmente. O motor a combustão, tudo bem, ele não é só termodinâmica, tá? Você até pode dizer que a termodinâmica veio depois, mas eu diria assim, ele é um resultado, uma manifestação clara de um investimento no entendimento aí da força motriz do fogo, se eu quiser falar do carvão. Então, veja, ele é claramente disciplinar. Logicamente que ele depois se espalha, né? Mas, ou seja, se eu entender o fundamento termodinâmico, eu entendo o motor a combustão. Se eu quiser entender a questão da distribuição da energia elétrica, né, o que permite a gente viver com todo esse monte de eletrodomésticos, o fundamento dele é eletromagnético. Tá bom, ele também não é só eletromagnético, mas eu diria assim, você quer entender o que é um sistema? Se você souber a lei de Faraday, você entende. A lei de Faraday e a lei de Ohm resolve grande parte do entendimento. Agora, se eu quiser entender a sociedade de risco, aonde que o uso sistemático do carro, do motor a combustão, e o uso sistemático, né, da energia elétrica e a possibilidade que ela me permite de distribuir, eu não posso ficar preso só nessas duas áreas.
Então, veja, a abordagem interdisciplinar não é uma escolha, não é uma estratégia metodológica, ela é uma necessidade de eu entender esse todo. Porque se eu olhar setorialmente, eu vou ter sempre essa impressão do progresso setorial com pequenos problemas que são setoriais que aparentemente eu resolvo. Eu vou fazer o motor mais eficiente. Não, vamos arrumar petróleo em outros lugares. Vamos botar um catalisador ali no carro. Ou seja, vamos fazer viaduto, o carro anda em 2 planos, né? Ou seja, eu consigo ver o progresso e os pequenos problemas que eu resolvo dentro da própria perspectiva. Quando você é obrigado a olhar esses efeitos de retrocesso que vão aparecer em outras áreas, assim, a termodinâmica tem tudo a ver, a termodinâmica dos motores tem tudo a ver com a bioquímica, né? Tem a ver com com a atmosfera, com a meteorologia, com a circulação de massas, né, de ar. Tem a ver com a própria maneira como os seres vivos, né, as florestas interagem, né, que é a ideia da pegada de carbono. Então, veja, não tem muito como você abordar esses problemas, essa ideia que a gente está falando hoje, se eu me fechar numa perspectiva disciplinar. Então, aqui, a gente nem discute isso. A gente já toma como ponto de partida que, pelo fato do risco ele ser parte de um sistema, na verdade, o risco não é de uma coisa, de uma ação, de uma pessoa, de um grupo, o risco é parte do sistema. Ele precisa de uma abordagem interdisciplinar, se não transdisciplinar, né? O interdisciplinar para nós é mais fácil, né? Porque a gente já tem as disciplinas estabelecidas na escola, criar momentos para fazer essas disciplinas dialogarem é muito mais simples, mas talvez em algumas perspectivas você precise de uma abordagem transdisciplinar, ou seja, que ela é, na verdade, uma tentativa de superação das disciplinas. Tem mais? O Cleiton. Professor, enquanto o senhor estava respondendo, eu estava com a pergunta na cabeça e aí, quando o senhor começou a responder essa, eu já mudou um pouco, então eu vou tentar ser um pouco mais sintetizar o que eu estava pensando. Primeira coisa, eu fiquei pensando aqui, na sua opinião, assim, qual que é o caminho que a gente, né, que a gente tem que trilhar aí para alcançar esse tipo de, o que o senhor colocou ali, que é a necessidade de uma relação mais dialógica e engajada do que a gente costumava ter entre ciência e tecnologia. Qual que é o caminho mais natural? Qual que é o caminho mais não mais fácil, mas mais viável de fazer isso? E aí também comentando um pouco sobre a interdisciplinaridade aqui da pergunta anterior, a interdisciplinaridade seria uma solução no sentido de formação de professores, por exemplo? A gente tem alguns locais algumas universidades, instituições que já têm esse tipo de formação, e se ela seria um caminho mais adequado para formar os professores nessa perspectiva aí de abraçar o risco, né, e levar isso para a sala de aula. Bom, é só percepção, tá? Então, embora a gente já esteja trabalhando com esse projeto há mais de 5 anos, eu diria que a gente ainda gatinha nesse assunto, por quê? Porque o que a gente conseguiu fazer foi estudos de caso, né? Você pilota um estudo de caso. Então, o que a gente tem tentado fazer, que eu acho que é a maneira possível? A gente parte do currículo do jeito que ele é. A ideia não é fazer uma revolução, né? Não, vamos jogar tudo fora e escrever um currículo novo. Não, a gente parte do currículo como ele é e a gente tenta encontrar algumas entradas. As entradas são temas que, de certa maneira, dialogam com o currículo tradicional, mas que têm esse potencial de trazer as questões de risco para o primeiro plano. Tá? Então, a ideia é quase como assim, a gente encontra pequenos momentos em que a gente consegue elevar uma questão que é curricular, que muitas vezes é secundária, ela é abordada ali no rodapé, a gente traz essa questão para a linha de frente. Então, por exemplo, você foi pegar o tema da cibersegurança, né? Você vai dizer, cibersegurança é um conteúdo do currículo? Eu digo assim, diretamente não. Mas como você fala de
tecnologia de internet, de rede, em algum momento se menciona cibersegurança. O que a gente fez? A gente pegou cibersegurança, que era uma nota de rodapé numa discussão de novas tecnologias, e a gente botou ela na linha de frente. Por quê? Porque a gente acredita que a cibersegurança ela é claramente a manifestação de uma característica que é emblemática da sociedade de risco. Então, ou seja, a cibersegurança não existiria se não tivéssemos uma sociedade de risco. Então, é quase assim, a gente fica pescando dentro do currículo situações que são capazes de serem grandes exemplares do que é essa sociedade de risco. Então, outro caso que você também está participando, né, indiretamente, que o Pedro também trabalha, que é as ondas de calor. Né? Assim, de novo, você pega um livro sei lá, de ciências ou de física, qualquer um você vai ver lá, quando fala de aquecimento global, fala lá de efeito estufa, tem lá uma notinha sobre ondas de calor. O que a gente faz? A gente pega a onda de calor e bota ela na linha de frente. Por quê? Porque a gente entendeu que onda de calor, principalmente com o aumento da frequência com que as ondas de calor aparecem, ela é característica dessa sociedade de risco. Então, o que a gente tem feito? É quase como se a gente fizesse uma revolução por dentro. A gente não está querendo reescrever completamente os currículos, porque aí, se a experiência própria, a revolução na educação tem muito pouca chance de dar certo. Porque tem tudo contra a revolução. As pessoas são formadas de um outro jeito, os pais têm expectativa da educação de um outro jeito, os livros são escritos de um outro jeito. Então, assim, fazer uma revolução é um enorme esforço que nunca chega a nada, porque dura o tempo que o revolucionário está na ação. O revolucionário saiu de ação, as coisas voltam do jeito que eram antes. Então, o que a gente... eu, pelo menos, acredito nisso. A gente pega alguns aspectos e a gente faz a revolução por dentro. A gente não está querendo mudar o sistema inteiro de cara. A gente quer mostrar como que coisas que já estavam presentes no sistema, elas podem ser abordadas para atingir esses objetivos. Então, eu diria assim, essa é a estratégia. Eu diria assim, a gente tem que ser bom pescador. A gente tem que olhar o currículo e descobrir qual é o lugar que dá peixe. Né? A Júlia escolheu o campo dela, tá? O João escolheu lá o campo dele. Cada um está escolhendo o seu campo, dizendo, olha, isso aqui é um bom exemplo para você trazer e você pode discutir um aspecto da sociedade de risco. O segundo ponto da questão da interdisciplinaridade, de novo, eu não acho que a gente não tem escolha, né? Se você quer abordar esses assuntos, você não tem como você criar uma barreira e falar, não, isso aqui eu não falo porque isso aqui é meteorologia. Você vai trazer onda de calor e não vai falar de meteorologia. Ou não vai falar de, sei lá, de catástrofe em cidade, deslizamento, enchente, ou não vai falar de, sei lá, de ar-condicionado. Não tem como, você vai ter que entrar nesses assuntos porque eles são necessários. Agora, a gente também não pode esquecer que os professores são formados numa tradição disciplinar. Então, aí é o problema, né? O que eu faço? Primeiro eu formo eles de maneira interdisciplinar para depois eles trabalharem nisso. É o velho problema, a gente troca a roda com o carro andando. Né? E sabe que essa piada de trocar a roda com o carro andando tem um caso que é real, né? Vocês sabiam que os primeiros voos transatlânticos que eram feitos, sabe aquele avião Jaú, né, que foi o primeiro avião brasileiro a cruzar o Atlântico Sul, né? Você sabe que é o piloto e o mecânico, né? Vocês sabiam disso? E o piloto e o mecânico dentro do avião. Aí você fala, tudo bem, o avião quando tinha problema parava, né? Descia lá num canto e o mecânico ia lá e arrumava. De quando tinha lugar para parar, sim. Mas tem hora que ele arrumava o avião andando. Se ele estava em cima do Atlântico. Quando eu li esse negócio e eu parei para ver, eu falei, essa história do trocar o pneu com o carro andando, é mais legal falar isso, né? É arrumar o avião para o avião, o mecânico consertar o avião para o avião andando. Isso é verdade, eu não estou brincando. Eu fui numa exposição e eu já vi isso em 2 lugares. Uma exposição na França de um avião que fez isso e o avião Jaú aqui. Você vai ver as fotos e a descrição, é o fulano de tal e seu mecânico. Então, assim, a viagem é o piloto e o mecânico. E uma caixa de ferramenta com coisas dentro do avião
para reparar um avião andando. Então, fecho parênteses, tá? Então, veja, a ideia é essa, você tem que trabalhar com os professores que estão aí. Então, assim, eu não vou esperar eles serem formados interdisciplinarmente para trabalhar esses temas, não. Eu dou formação para que eles, mesmo tendo tido uma formação inicial disciplinar, eles sejam capazes e se sintam seguros para abordar essas questões que vão escapar da... E a gente viu isso, né? Quem participou do curso, acho que você não participou, o Leandro participou, né? A Rafaela participou também do USP Escola, que a gente trouxe essas temáticas com os professores. Ali tinha professor de várias áreas, mas cada um na sua disciplina. Se você não der confiança para que dizer, olha, meu, vai escapar um pouco da tua área, mas não tem problema, é isso, aquilo. Se você não fizer isso, a chance de que isso vá acontecer na escola é zero. Então, você tem razão ao dizer que esse é um caminho, mas eu diria que é uma estratégia. É uma estratégia pensando que a gente não vai ter, talvez, tem um grupo aí da Cristina, né? A Geraldine é do grupo lá que trabalha com as disciplinas, as licenciaturas interdisciplinares, mas veja, mesmo um projeto que tem como meta pensar em alternativas de formação interdisciplinar, ele enfrenta um monte de barreiras. A gente enfrentou um monte de barreiras nesse projeto. Por quê? Porque todo o sistema está montado para você formar professor disciplinar. Né? Então, veja, eu diria assim, a nossa tática é de guerrilha, tá? Nós não temos um exército tão grande para transformar a escola. Não temos perna, não temos dinheiro, energia. O que a gente faz? Guerrilha. A gente pega um tema, né, traz para frente e mostra como que dá para fazer. A gente pega os professores do jeito que eles são, disciplinares, e trabalha uma atividade, mostra para eles como que eles podem, mesmo sendo disciplinares, trabalhar numa perspectiva não disciplinar. Nós somos guerrilheiro. A gente aproveita a oportunidade e tenta mostrar e fazer diferente. Geraldine. A última a gente pode encerrar. Não, só um comentário que foi muito interessante, uma pergunta que fizeram na palestra a semana passada sobre as licenciaturas interdisciplinares, que se uno forma un profesor en una licenciatura interdisciplinar, o que acontece después que os concursos docentes no sistema público no son interdisciplinares. Então, aonde vai ir a trabalhar esse professor que tem essas ideias novas e demais, se não abrimos um concurso, não, nesse aspecto também. Então, são muitas coisas para pensar. Essa colocação da Geraldine é perfeita, ou seja, você tem inclusive barreiras administrativas quando você quer fazer mudanças muito radicais. Né? Veja, a USP Leste, quando foi criada, que não era uma formação tão interdisciplinar assim, era basicamente formava em ciências, que é uma coisa que na década de 70 a gente fazia, eles encontraram dificuldade para se colocar profissionalmente. Os primeiros diplomas da USP Leste, os primeiros alunos não conseguiam ser contratados pela Secretaria Estadual, porque não tinha professor de ciência. Para eles, professores de ciência não existia. Era professor de biologia, era o diploma de biologia que era usado para contratar um professor que ia dar aula de ciências no Fundo 2. Então, assim, a burocracia estava toda preparada para contratar físico, químico, biólogo, mesmo que eventualmente o biólogo, né, era o que ia dar aula de ciências. Mas alguém que chegasse com um diploma de ciências, eles não tinham. Não tinha lá nas caixinhas de preencher ali, como que eu contrato esse cara, eu não sabia. Teve que ser feito, a universidade fez uma gestão junto à Secretaria Estadual para explicar o que era o currículo e eles deram uma equivalência, uma coisa louca. Ou seja, o biólogo, que no fundo tinha uma equivalência para dar aula de ciências, o professor de ciências teve uma equivalência com o biólogo para dar a aula que ele tinha sido formado. Você vê como que o sistema pode ser totalmente contraditório. Né? E é contra isso que a gente luta. E veja, eu estou falando isso, mas não é só a gente. Qualquer um que tenta modificar um pouco, que não seja só metodologicamente, né? Porque nós temos uma expectativa maior, a gente não quer mudar só metodologicamente. Eu não estou propondo fazer metodologias ativas. Aí não tem muito problema, eu não esbarro tanto, né? Metodologia, a maneira de ensinar, estratégias, o sistema não é tão refratário.
Logicamente, o professor ainda pode ser, os alunos podem ser, mas o sistema como um todo não é tão refratário. Agora, o tipo de mudança que a gente está tentando fazer, que envolve mudar a estrutura curricular, mudar conteúdo curricular e mudar principalmente o perfil do professor, é mais difícil. Por isso que eu digo assim, nós somos guerrilheiros. A gente encontra oportunidade, coisas pequenas, que são as coisas que a gente dá conta e serve como exemplar, né? A nossa ideia é que isso sejam exemplares que a gente imagina que em algum momento possam vir a ser incorporados pelo sistema oficial, né? Ou seja, eles sejam incorporados no que a gente chama do mainframe, né? Ou seja, do carro-chefe da educação. Encerra? Então tá bom. Pessoal, muito obrigado, né? O pessoal que está aqui, o pessoal que está fora. Então esse foi a nossa inauguração das nossas reuniões abertas, que vão acontecer uma vez por mês. Eu não vou dar spoiler, mas a gente já tem a nossa próxima reunião. Tem a data já? 9 de junho, tá? Então a gente vai divulgar nas nossas redes. Agora nós temos redes, né? Temos Facebook, Instagram. Facebook eu não sei se tem, porque é coisa de velho, né? Temos Instagram, temos páginas no IA, tudo azeitado para que no dia 9 de maio a gente tenha a reunião aberta. 9 de junho a gente tem a segunda reunião aberta, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.